Começando Garotas do Rock pra vocês. Eu sou a Ellen Jabur. E eu sou a Marcele Becker e vocês já sabem, nós somos garotas extremamente apaixonadas pelo bom e velho rock and roll. Yeah! E hoje estamos radiantes e felizes porque temos aqui no estúdio uma gata maravilhosa, talentosíssima, nossa querida Rayane Fortes, guitarrista, cantora, compositora. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Mulherão, né? Uma mulher linda. foda. Vocês que são lindas, foda. Literalmente uma garota do rock. Ela é a garota do rock, nossa representante Total. aqui. Que massa, Obrigada que por estar aqui honra. com a gente. Eu tava Eu que super curiosa agradeço. pra te conhecer, pra Também. poder fazer aí uma lista de perguntas que nós já fizemos. Eu já tô me sentindo íntima. Eu tava tomando um cafezinho ali com ela, já estamos brother, né? Ou nossa, sisters. Sim, com certeza. Com Fica certeza. super à vontade, é um bate-papo entre amigas. Eu só queria contar como é que a gente se conheceu, na verdade, como eu te vi a primeira vez. A gente estava num evento aqui em São Paulo e, de repente, ela surge no palco, linda, maravilhosa, charmosa. E já com uma presença talentosa, muito magnética, uma presença muito magnética. Eu falei, quem é essa garota? Who's that girl? Sabe aquela sensação? E aí ela começa a tocar, eu falei, o quê? Toca guitarra bem pra caramba. Aí começou a cantar, eu falei, o quê? Meu Deus do céu, você é um acontecimento, de verdade. Ai, que tudo. E aí, Obrigada. eu falei assim, já mandei mensagem no Na hora. evento pra Marcele. Falei, gente, tem que levar ela no Pedi a Garotas. print e falar, amiga, essa aqui a gente tem que chamar. Já comecei a te seguir, enfim, já estamos apaixonadas por você. E a gente vai falar de toda a sua carreira, passagem pelo The Voice, tudo que você tá conquistando hoje, o momento que você tá, os lançamentos, tudo, calma. Mas antes, vamos voltar lá atrás? A gente queria conhecer a sua história. Você é uma menina que saiu de Fortaleza. Como é que começou? Como é que o rock entrou na sua vida? A gente sabe que tem a participação da sua irmã, né? Que... Sabemos que tem uma família musical aí por trás, a gente já pesquisou. Mas pra quem não sabe, conta pra gente, qual foi o começo de tudo. Bom, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu sempre fui envolvida assim com a música desde criança, né? A minha irmã mais velha, ela sempre tocou muitos instrumentos assim. E aí tudo que ela queria fazer, eu queria fazer também, porque a gente que tem, não sei se vocês têm irmãos. Eu tenho dois filhos, um de 10, um de 4. Coincidentemente, hoje falei pro meu marido, eu falei, nossa, o Benício, o menor, ele nem gosta disso, mas ele vê o irmão fazendo, ele quer. O irmão mais velho inspira a gente, né? Minha irmã também é assim. Então ela queria tocar bateria, eu também queria. Ela queria tocar violão, eu também queria. Tudo que ela fazia, eu queria fazer também. Tinha aquela coisa de querer fazer melhor, porque tem que fazer melhor que a irmã mais velha, Exatamente. né? Então você imagina, pra você conseguir. Mas pensa no corre de se esforçar pra fazer melhor que a irmã mais velha que já fazia. Por isso que a mulher ficou tão boa. E por isso que o irmão mais novo fica mais, né? Fica mais esperto. Descolado, às fica vezes, ligeiro. E eu ainda sou capricorniana, então, tipo, eu gosto de trabalhar, sabe? Boa. Gosto eu sou muito Dedicada. esforçada. E aí, tipo, ela me inspirou. Então, ela escutava muito música americana também. Apesar, ela sempre foi da igreja evangélica. E eu também fui por muitos anos ali no início, quando eu era mais nova, né, e tal. Então, ela sempre tocou lá, muita influência do gospel music. Então, inclusive o lance da música americana também tem influência do gospel music americano, o blues também, né, que é o que eu gosto de tocar. Então tá tudo meio que ali. E aí, tipo, tudo que ela tocava e escutava, eu também escutava. Então ela gostava muito de Mariah Carey, Whitney Houston, Norah Jones e tal. E aí foram as coisas que foram moldando assim o meu estilo musical, sabe? E aí eu comecei a me envolver muito com a galera da música instrumental lá da minha cidade. Tipo, o saxofonista, um dos meus melhores amigos é saxofonista. Ele que escreve os arranjos, inclusive das minhas músicas autorais. Então eu fiquei muito amiga do maestro da Orquestra Popular do Nordeste, que é uma orquestra super fora do convencional. Eles tocam muito instrumentos. Tipo, quando a gente pensa em orquestra, a gente pensa na orquestra todo mundo com terno e gravata, né? Lá todo mundo, a Orquestra Popular do Nordeste é a galera mais irreverente. Eles tocam os instrumentos regionais e, tipo, músicas muito ricas, só que regionais do Nordeste. Legal. Então o maestro toca bandolim. Aí eu aprendi a tocar bandolim também de 10 cordas. Foi quando eu comecei a aprender a improvisar. Eu aprendi a improvisar primeiro no bandolim de 10 cordas, tocando chorinho e essas coisas. E aí, mas seu primeiro instrumento foi a bateria, foi o violão? O meu primeiro instrumento foi o violão mesmo. Aí eu aprendi a improvisar no bandolim. E aí eu... Você se sentiu criando, assim, né? Entendi o lance da improvisação lá no bandolim. Apesar de ser uma afinação diferente da guitarra, e do violão e da guitarra. Que o bandolim, a afinação dele é a mesma do violino, que é em quintas. Aí eu aprendi a improvisar no bandolim.
E aí eu fui me envolvendo muito com essa galera que toca. Então, eu sou tão instrumentista quanto cantora. Então, eu fiquei muito amiga. A primeira vez que eu vim para São Paulo, eu vim com 2 amigos, que foi o Jorge, saxofonista, e o Barney, que toca trombone. Então, todos os lugares que eles iam, eu ia. Né? Então, tipo, eles iam pros jazz aqui de rua. Legal. Tipo, música instrumental, e eu sempre ia também só pra escutar. Então, eu sempre fui muito envolvida nesse lance da música instrumental. Isso te trouxe uma riqueza, né, de conteúdo. Muito. Então, tipo, te levou pra um lugar diferente do comum também. Exato. Então, tipo, quando me perguntam quem são as minhas maiores influências na música, eu tenho os grandes ídolos, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, esses caras. Mas principalmente esses caras, sabe, que me trouxeram pra cá, me colocaram nesse lugar da música instrumental também, que foi o que me enriqueceu como instrumentista. Porque eu falo que a guitarra é como se fosse um instrumento que existe um idioma, né? Você aprende a linguagem do instrumento. Aí você consegue se comunicar, se expressar através do instrumento. É diferente quem sabe tocar guitarra ou quem coloca a guitarra pra falar, né? Isso, exato. Tem quem se acompanhe nas harmonias e tem quem faça a improvisação, que é o lance de você fazer o instrumento falar. Mas mesmo lidando, mesmo aprendendo vários instrumentos, você se encantou pela guitarra. Foi o que você falou, essa é a minha personalidade, é aqui que eu vou parar? Eu sempre quis tocar guitarra desde criança, só que eu não conseguia tocar. Eu lembro que minha mãe me deu de 14 anos, de 15, meu pai, uma bateria. Que eu sempre gostei de bateria. E aí a bateria na época foi muito cara. E aí eu peguei a bateria e troquei numa guitarra de cara. E a guitarra, tipo, a bateria foi super cara e a guitarra super baratinha do cara. Eu, inclusive, fui enganada. Ele se deu bem, que sacanagem. Seu pai ficou louco? Não, amigo, o mais legal é que minha família, tipo, sempre relevou essas que minhas ótimo. coisas, Deixou sabe? livre, né? Assim, pra então, experimentar. E aí eu peguei a guitarra e botei no sofá e fiquei olhando pra guitarra e não sabia o que fazer com ela. Ah, você não tinha pego numa guitarra ainda antes? Não, ela foi minha primeira guitarra. Foi só um feeling. Foi. Primeiro, aí depois você pegou e viu que era aquilo mesmo. E aí, como é que foi esse primeiro momento com a guitarra? Você pegou e fez o quê? Eu não sabia, eu só sabia tocar guitarra como você toca violão, né? Fazendo os acordes, mas assim, o lance da guitarra tem toda... Pra você tirar um som de guitarra na guitarra, você tem que ter pedais, tem que ter amplificador, que é um instrumento elétrico. Então, exatamente. Eu não sabia disso, eu não sabia de nada. Achei que era pegar, era tipo violão e saía distorcido, assim. Isso. Aí quando eu fui aprendendo aos poucos, ainda assim eu ficava frustrada, porque eu não entendia, eu não conseguia. Eu estudava as escalas, estudava e não entendia. Estudava autodidata, assim, ou você teve um professor? Não, autodidata. Autodidata? E aí eu não consegui entender. Aí eu fiquei muito frustrada com a guitarra. E deixei a guitarra assim de lado por um bom tempo. Uau. Quase pediu pra destrocar a bateria. Traz a bateria de volta. E aí eu aprendi a improvisar no bandolim. E aí eu entendia o lance da improvisação. Aí eu meio que transpus tudo pra guitarra e comecei a pegar, a entender qual era da guitarra. E quando eu entendi, entendi qual era da guitarra, aí eu comecei a desenvolver mesmo. Mas tem um lance muito cultural, né? Que nós que somos mulheres, a gente sofre uma pressão muito grande. Sim. O lance de você estar tocando um instrumento que é majoritariamente tocado por homens, né? E numa indústria que é ocupada majoritariamente por homens. Então, eu fui muito desafiada, porque eu já tocava com os caras que tocavam muito, sax, muito. Todo mundo tocando muito, e a banda só de homens e tal, só eu tocando. E aí eu nunca me desafiava a tocar guitarra. Eu só fui me desafiar mesmo, assim, quando eu não liguei para o que os caras iam dizer. Então a gente tá sempre preocupada com a opinião do outro, claro. Isso. Com certeza. Principalmente a gente vê um cara tocando bem pra caramba, aí você fica, véi, será que eu me arrisco aqui? Se liga. Eles já olham já de cara meio assim, já é com aquele pré-conceito, né? Porque já existe um conceito pré-formado. Então, que é já dos meninos, olha, será? Falta um testosterona aí. Porque Aí quando você teve essa coragem, você chegou chegando ou você foi devagarzinho, mostrando que estava aprendendo? Você já treinou pra caramba e falou, quando eu tocar na frente dos caras eu vou arrasar. Como é que foi isso? Nossa, porque assim, eu tive uma formação que foi... Eu sempre fui produtora, então eu sempre criei as minhas coisas em casa, ideias de músicas num Logic tal, para depois levar pra banda, pra gente tocar o que tava na minha cabeça, assim, sabe? E aí, uma das formações que eu comecei a viajar,
assim, pelo Brasil, em alguns lugares, foi justamente com esses 2 amigos, o trombonista e o saxofonista. E aí eu botei VS em tudo, assim, a bateria eletrônica, tudo eletrônico, viajou só nós 3. Eu com a guitarra. Aí eu já tava me arriscando a improvisar um pouco na guitarra, só que nunca tive muita coragem, assim. Porque já tinham 2 instrumentos de improviso, o saxofone e o trombone. Aí eles escreviam nas partituras todos os temas e tinham os momentos de improviso deles 2, nas minhas músicas autorais. Aí teve um dia que eu pensei, eu nunca vou conseguir ser guitarrista e ter o meu lugar de improviso se eu ficar sempre com 2 instrumentos de improviso, né? E aí eu conversei com eles, assim, com muito amor, e disse que ia mudar minha formação de banda pra me mostrar mais como guitarrista, porque eu precisava me mostrar como guitarrista. Faz quanto tempo? Você tinha quantos anos? Nossa, isso faz muito tempo, acho que eu tinha uns 20. Nossa, que tempão. Super. É 5 anos, é isso? Não, porque ouvindo você falar, parece, né, uma história de vida já parece de uma pessoa mais velha, assim. Não, tudo que você já fez por tão pouco tempo. É verdade. Imagino que ainda tem pra fazer. Eles entenderam numa boa, são seus amigos até hoje? E o Jorge, inclusive, ele continua escrevendo os meus arranjos, assim. Inclusive, o disco que a gente acabou de gravar e vamos lançar mês que vem, os arranjos de metais foram do Jorge, que é meu amigo sax. Então, ele ainda escreve os arranjos de sopro das minhas músicas. Ai, que ótimo. E aí eu fiz uma nova formação, que foi o famoso Trio Power. O Trio Power, né? Que é a bateria, baixo e guitarra. Aí eu me desafiei completamente. Tipo, todos os temas de sopro eu tirei na guitarra. Todos os momentos de improvisação eu improvisei. Então eu me desafiei. Caramba. E aí, tipo, eu marquei os meus shows. E aí, como eu esperava que fosse acontecer, os próprios caras que eu convidava para tocar comigo, baixista e bateristas, e o baterista, eles duvidaram, né, que eu ia conseguir segurar. Porque, tipo, eu tinha que segurar, era o único instrumento harmônico além do baixo. Então, eu tinha que fazer a base e nos momentos de solo, o baixista segurava e eu tinha que solar e voltar para a base, entendeu? Enquanto eu cantava. Então, tipo, eu me desafiei e os caras que não topavam tocar comigo, eu trocava mesmo. E aí até que eu comecei a ganhar o respeito dos caras. Você que era fodona e a banda vinha atrás de você. Isso. Maravilhosa. E você dava conta? Ou você ainda foi meio que errando, mas se jogando? Como é que foi? No início eu não dei tanta conta quanto eu tô dando hoje, né? Mas tipo, porque eu tinha medo. Só que, cara, eu meti um foda-se assim, tão forte, assim. Caguei porque que as pessoas estão pensando, se os caras estão achando que eu não tô improvisando bem. E esse foi um momento de virada de chave, porque quando eu me desapeguei da expectativa dos outros caras, aí eu decolei na guitarra. Assim, caramba, mas como é que você conseguiu fazer essa virada de chave, né? Porque isso é uma coisa que a gente faz, assim, mais na frente, com muita maturidade. Tipo, aí você fala, agora eu não me importo mais. Mas você é tão novinha e se desafiando tanto, nesse meio quase hostil, vamos dizer assim. Como é que você ligou esse foda-se? O que você pensou, assim? Você falou, se eu não fizer isso, eu não vou fazer. O que te motivou? Eu acho que a música, pra mim, é uma coisa que vinha, assim, de outras vidas, sabe? Eu acho que não é uma história tão curta, sabe? Então, tipo, é uma coisa que é, tipo, a minha verdade muito, muito forte. Então, eu acho que eu fiz por uma necessidade quase espiritual, assim. Eu precisava fazer aquilo. Que máximo. É você, é a sua essência. Você já nasceu assim, sabendo. Admirável. E aí você deve ter, a sua irmã que começou, você já ganhou, passou na frente da irmã mais velha. Ela toca, só que ela toca contrabaixo. Que legal. Uau. E ela é muito boa. Ela tá ela toca na igreja lá, sabe? Mas como um hobby, não como a carreira profissional. Como um hobby. Mas eu falei pra ela que eu ainda, tipo, quando a gente se encontrasse de novo em Fortaleza, eu fosse fazer um show, ela tinha que participar. É porque o lance da religião, pra mim, sabe, coloca a gente dentro de uma caixa. Ainda mais a gente que é mulher, é um assunto, assim, inclusive, muito extenso. Não, mas pode falar, é legal isso. Até porque as pessoas te veem como inspiração. Muita gente se vê aprisionado nisso e às vezes não sabe como se libertar. Como é que você vê isso? Eu acho que, principalmente na igreja evangélica que eu ia, tem um lance de não, você não pode, né? É mais um lance cultural mesmo, assim. Existe uma imposição. Existe uma imposição. Então, tipo, já a minha mãe, que também sempre foi da igreja, às vezes ela foi num show meu já e depois voltou pra casa se sentindo muito culpada porque foi ver um show que não
não seguia as diretrizes. Porque tem álcool, porque tem, né, coisas porque que... é uma música que não fala de Deus. Entendi. Só que ela entende hoje em dia, né? A gente já conversou muito sobre isso. Mas eu sentia na época, quando eu saí, da religiosidade, porque eu acho que a minha conexão com o divino, ela tem muito a ver com a música. E a filosofia, essas coisas que eu tô estudando agora. Ali é mais a sua igreja, né? Total. É a minha conexão com Deus. A sua religião. Tipo, tanto que quando eu teve uma menina que ela fez um blog sobre um show meu, depois que eu toquei num clube de jazz, que ela, inclusive no Edifício Itália, que ela depois fez e me mandou para eu ler. E ela falou que quando você assiste o meu show, você entra numa atmosfera meio que meditativa, né? Ai, que máximo. Que envolve... Porque quando eu tô improvisando e cantando, aí eu fico meio out mesmo. É como se eu tivesse conectada com as pessoas que estão assistindo, mas eu meio que saio, assim, sabe? Então, conexão mesmo. Tem uma coisa diferente, né? Eu acho que músicos assim, autodidatas, quem vive da música, tem um cérebro que trabalha diferente. Tem uma coisa coração, diferente. Na essência, acho que é uma conexão, né? A inspiração, né? Que vem de cima, as pessoas falam, de repente baixou um negócio. Exatamente. Né? Acho que a gente não entende isso muito bem, assim, de forma racional, mas é uma sensação. Sente, né? Não dá pra entender, mas dá pra sentir. Nem pra explicar direito. Né? Exato. Então, tipo, a minha conexão com Deus é isso, sabe? Eu tenho estudado muito sobre isso, inclusive. Eu tenho estudado esse lance de filosofia, os grandes pensadores. Por exemplo, Platão, ele falava que tudo existia antes no mundo da criatividade, da imaginação, para depois se materializar. Então, é tudo muito isso para mim. Antes de você improvisar ou de cantar, você já pensa antes, assim, num time muito rápido, né? Você é um canal, literalmente, né? Pra fazer descer e materializar. Mas aí, pra que tudo isso acontecesse, você precisou se afastar da igreja. Você não poderia continuar dentro da igreja, vivendo o seu estilo de vida na música. Exato. Porque a igreja não aceitou. Isso, é o lance pra mim é mais a religiosidade, né? São as regras da religiosidade. Então, tipo, na época, existem essas igrejas mais conservadoristas, né? Que, tipo, você tem que usar saia. Então, se eu quisesse tocar batera, não podia porque tinha que abrir as pernas para botar um pé no bumbo, outro no chimbal. Então, tipo, eu tive momentos incríveis de conexão com Deus, sim, na igreja evangélica. Só que eu precisei sair da religiosidade, não da minha conexão com Deus. Maravilhoso. Não é que você deixou de ser cristã, por exemplo, né? Mas você só está expressando isso de outra forma. Exatamente. Uma forma que se encaixa mais com que bom que você conseguiu fazer isso, porque muita gente se castra. Ou se revolta com Deus e fala, não é isso, e eu agora vou partir para o meu lado, e aí despiroca. Ou permanece seguindo os dogmas e castra um sonho. Exatamente. E você sentiu culpa? Você conseguiu aceitar isso numa boa, assim, pra você mesma? Não, na real, eu fui aceitando aos poucos, na boa, porque já fazem tantos anos até. Eu saí da igreja, né, da igreja evangélica, eu tinha 15 anos. Ah, tá, já tem um tempo. Aí então eu... Fez terapia? Fiz. Não, na época não, mas fez hoje depois. Eu faço. É bom, né? Pra organizar tudo, é bom. E pra sua família, como foi? A minha avó, que é mais religiosaça, assim, ela bateu muito de frente comigo, mas a minha mãe não, foi tudo... Ai, que bom. Aos poucos eles foram aceitando, né? Até o lance da música, meu pai não queria de jeito nenhum, assim, que eu cantasse, tocasse. Porque pra ele ele pensava que era muito perigoso, né? Uma mulher é muito vulnerável. Sim. Tipo, pra você ser artista, você tem que ter muita coragem. Fora isso, eu imagino que pra sua família também tem a questão de... Você me parece uma menina super estudiosa, inteligente, pra caramba, já deu pra perceber. Então, esse medo de como decolar nessa carreira. Porque nós sabemos de muitos talentos que não decolam. Muitos músicos, eles não conseguem chegar lá. Então, tem mais essa questão também. Como que ela vai sustentar, né? Como que ela vai se manter? Imagino que tudo isso passe na cabeça da família também. E eu pensei muito sobre isso durante muito tempo. Esse lance de não dar certo, né? Mas, assim, eu acho que pode não dar certo em qualquer escolha de carreira, sabe? É um desafio, sabe? Quantas pessoas dão certo em tantas outras áreas de trabalho, sabe? Então, e dão errado tantas vezes antes de dar certo. Exatamente. Né? Então, tipo, é mesmo um lugar de vulnerabilidade. Por isso que, ainda mais pra gente, pra nós que somos mulheres artistas, né? Então, é difícil, mas... eu acho que é uma questão pra mim de vida ou morte, assim. É isso que eu senti nessa fala, é vida ou morte. Eu tenho que ir, ou então eu não existo. Exatamente. Eu acho que todas as coisas que acontecem de sucesso e fama é pura consequência. Sim, do esforço, do trabalho. E do quanto que você acredita, né? O lance de você realmente
Eu tô muito nessa vibe de, tipo, você projetar o que você acredita. O também. filme do Michael Jackson, por exemplo, que eu ia falar pra vocês. Ah, então conta. O que você achou? A gente ia conversar sobre isso antes de abrir câmera, mas a gente pediu pra esperar. Pra compartilhar com vocês Conta pra também. gente. Nossa, incrível. E antes dele fazer as gravações, eu percebi, acaba que apareceu muitas coisas do Michael, assim, na internet, né? Ele tinha esse lance de acreditar, porque, tipo, se você parar pra perceber, todos os artistas que fizeram muito sucesso, eles se acham muito merecedores. Então, tipo, o lance da falsa modéstia não existe. A gente, sabe, ele sempre se achou muito merecedor, apesar da história forte, difícil que ele teve, pessoal. Sim. Ele, antes de gravar, ele ficava repetindo pra ele que ele era especial, que ele era diferente. Então, tipo... Uau, arrepiei. Que incrível. Então, o lance da gente também Até se porque eu sentir imagino que ele tinha um merecedor. pai, né? Imagino, não, sabemos que ele tinha um pai que falava coisas horríveis, que maltratava. Então ele precisava falar aquilo pra ele mesmo, imagino eu, porque ele precisava acreditar naquilo, né? Já que o pai, a família essa tava fala falando diferente. mostra que ele reconhecia que ele tinha essa força, mas ao mesmo tempo ele precisava se reafirmar, se Isso. autoafirmar, né? Porque ele também devia ter as inseguranças dele, senão ele não precisava ficar afirmando isso pra ele mesmo. Isso, né? exatamente. E, tipo, quando ele tinha... Eu ia falar, a gente tava falando sobre idade, né? Ele falou, o empresário dele... O produtor musical dele, né? Porque o empresário dele foi por muitos anos o pai dele, mas o produtor musical dele, que lançou o Thriller e as outras músicas de sucesso que ele produziu, ele falou que quando você tá no mundo artístico, você pode falar a idade que você quiser. Então, ele tinha 10 anos, aí ele falou pra ele, quantos anos você tem? Ele, tenho 10. Ele, não, você tem 8. Aí, quando ele foi fazer entrevista, a galera, quantos anos tu tem? Ele, 8. Ai, que dó. Então, tipo, esse lance da liberdade de você falar o que você quiser no lance da arte, sobre esse lance de idade, Tem né? aquela licença poética pra viajar. E, tipo, eu acho muito interessante esse lance de idade, né, e pressão estética pra gente, pra nós que somos mulheres. O outro filme que tá no ar, que é o Diabo Veste Prada 2, se você vai prestar atenção, então todas as mulheres, elas estão sempre impecáveis, né? Inclusive a Meryl Streep, que é, tipo, sempre impecável, é a mulher mais velha do filme, né? Mas, assim, perfeitaça, sabe? E aí você vai parar pra olhar pros caras, os empresários, os produtores, tá todo mundo, os caras tudo, uns velhaços, assim, Ninguém zero vaidade. se preocupa com a ruga, com a barriguinha, com o cabelo caindo. É verdade, né? É muito e, tipo, louco uma isso. pressão estética absurda, então, em cima da gente, que é fronte, que a gente tá ocupando esses espaços de mais visibilidade. Então, tipo, você tem que estar sempre impecável. Quando eu fui pro The Voice, eu tinha 29, então eu falei lá que eu tinha 28, sabe? Tipo, já mentindo a idade mesmo. E mesmo sendo nova. Já louco tava... isso. E eu fico pensando, por quê? Por que eu faço isso, sabe? A minha agência falou pra mim, quando eu tinha 25 e eu tava bombando, assim, eles falaram, fala que você tem 23. E 25 é super nova, mas já pensando no futuro. Já pra diminuir 2 anos Já pra e pra diminuir 2 anos. Eu não falei também não. Falei eu não. nunca não consegui vou mentir falar idade gente. também, não. Que pra coisa mim. bizarra. E é sobre a gente, sobre a nossa identidade, quem Exato. somos, assim como você tá falando da música. Você é a música, você precisa dela. Eu tenho a minha idade, essa idade é o que eu venho construindo. Eu sou quem eu sou por causa da minha idade, né? Exato, Eu estou a minha aqui por maturidade, ela. meu caminho, Então, respeito é o que eu isso construí tudo. nesse tempo e é isso. Eu tenho muito Exato. respeito. E depois, você tem que manter uma mentira. E você tem que ficar fazendo Tá cálculo. Quando eu tinha 9, aí começa É a muito desabar trabalho. tudo. Eu falei, não manter eu não vou fazer mentira é a coisa isso, mais não. trabalhosa que há. Não dá. Aí eu fui fazer entrevista pro G-Show, aí eu falei, ele falou, quantos anos tem? Eu, 28. Ele não, pera ainda. Tá errado, porque ele tava com release. Aí ele falou assim, tá 29 aqui. Aí eu, caraca. Então tá, vai pra moda. Ai, que ruim isso, Como né? foi que apareceu The Voice na sua vida? Bom, eu morava em Fortaleza. Aí, antes, a galera fala muito que o The Voice foi o que abriu as portas pra minha carreira. Abriu mesmo. Só que estavam acontecendo algumas coisas antes, né? Eu toquei no estádio Castelão, no final da Copa do Nordeste, guitarra lá no meio Eu do vi essa estádio. imagem, lotado. Tinham 60 mil pessoas. Maravilhosa essa imagem. Né, eu já tava abrindo shows de alguns artistas na praia de Iracema. Abri o show da Vanessa da Mata, Juliette, tantos outros caras, né? Na outras praia? pessoas. Na beira da praia, que demais. Tinham férias na API da praia de Iracema, então tinham 200 mil pessoas Uau. lá.
Eu conhecia a Duda Beat, conhecia a galera do Maneva. Você já estava inserida no meio. Então, tipo, eu acho que o The Voice, ele meio que fez a projeção pra fora também, além daqui do Brasil, ele me projetou muito pra fora do país. Então, empresário da Madonna ficou sabendo de você, né? Como é que você se sentiu? Nossa, eu fiquei chocada, porque, tipo assim, eu recebi um convite pra ir pro The Voice. Você topou na hora ou você hesitou? Não, eu topei na hora. Tava em Fortaleza ainda na época? Tava em Fortaleza. Ficou nervosona? Não, é porque assim, eu sou tão pé no chão. Capricorniana. Dá pra ver que você é calma. Eu sou muito pé no chão, fiquei tranquilaça. Você sabe fazer o que você faz, sabe o que né? você tem pra oferecer, pra mostrar ali, né? É porque, tipo, eu já tive, quando eu era bem mais nova, eu já tive o meu momento de me ludibriar e de me decepcionar com as minhas próprias expectativas. Então, eu sempre, depois eu decidi que eu não ia mais me ludibriar, que eu não ia mais sabe? Espera pra ver, né? Deixa acontecer, mas isso. é com aquela mentalidade que você falou, de sempre se exaltar e jogar o que é bom pro universo, porque volta, né? Exatamente. Então, tipo, eu criei um escudo pra minha música, porque, tipo, é muito ruim você ficar se frustrando o tempo inteiro. Esse lance que vocês falaram de tipo, pode não dar certo, é o que me magoava. Então, eu ficava... Sempre peguei uma armadura e coloquei assim em volta de mim pra não sabe, me desacreditar de mim mesma. Porque eu sempre preservei esse lance de querer sempre acreditar em mim. Então, tipo, o lance do The Voice é um reality de competição. Então, tipo, as cadeiras podem não virar pra mim, sabe? Então, tipo, se as cadeiras não virarem pra mim, quanto que isso vai me abalar, sabe? No seu caso, viraram as 4, né? De uma vez. Tipo, foi o oposto. Você cantou Elvis, né? Foi, cantei Elvis. Trouble. Trouble. Que irado. Essa escolha foi sua? Foi. Então, tipo, quando eu descobri que quem ia ser o meu... Porque, assim, cada jurado tem um produtor musical por trás. Quem eram os jurados da sua edição? Era Isa, Lulu Santos... Mumuzinho, que tava no Você lugar entrou pra esse grupo deles, né? A Isa, eu acho que ela tinha sofrido algum acidente, assim, que ela não pôde comparecer. Ele foi no lugar dela temporariamente. Depois ela reassumiu. Aí, o que acontece? O Torquato Mariano, que é o guitarrista do Djavan e produziu altos artistas, assim. Ele produziu Cazuza. Uau. Então, ele já me chamava de... Mestre. Então, ele já me chamava de princesa da guitarra. Você tem esse apelido, chique. Aí ele já me chamava assim... E ele que escolheu junto comigo, assim. Porque você... legal. Põe as músicas, né? As sugestões. E aí, eu escolhi junto com ele. Eu já tinha colocado outras pra gente escolher junto. E ele escolheu... Eu escolhi com ele a Elvis Presley, Trouble, que já era uma música que eu cantava nos shows. E aí, eu tive que insistir pra improvisar na guitarra, porque nunca ninguém tinha solado lá e tal. Eu fiquei muito feliz que ele deu um jeito, ele brigou Eles lá com a se abriram pra mesmo? isso. Eles se abriram pra isso. Tal. Que legal. Legal. E aí, eu meio que fiz a estrutura junto com ele e tal. Foi muito legal. E aí, eu fui. Aí, inclusive, eu tava bem nordestina, assim, falando de roupa, de guitarra, porque a guitarra que eu tava tocando, uma Flying V, quem fez pra mim foi um baiano de Salvador. E a minha roupa foi feita por um estilista de Fortaleza. E aí legal. a roupa era era bordado das mulheres bordadeiras lá da prainha. Então, que massa! Que estilista? Você lembra pra contar pra gente? É o Ivanildo Nunes. Inclusive, mexe maravilhoso. Eu fiz muito Dragão Fashion quando eu era modelo. Olha só! Ia sempre pra Fortaleza fazer Dragão Fashion. Que massa! Mas muito legal você trazer isso pra honrar suas raízes, né? Quem tava com você no comecinho e de onde você veio. Exato, foi muito, muito, muito importante pensar nisso, sabe? E aí eu fui, e eu lembro que no backstage, antes de eu subir, eu fiz muitas amizades lá aqui que duram até hoje. Assim, às vezes eu fazia um show em Recife, tem a minha amiga lá, vou pra Minas, tem o Ivan, que foi o que venceu. Outros competidores. Que legal. Ficou muito amigos, assim, sabe? E aí eu tava lá no backstage, aí antes você fala com a Fátima Bernardes, antes de subir no palco. Aí a Fátima perguntou pra mim, e aí, Rayane, tá preparada? Tá nervosa? O que você tá sentindo? Aí eu falei assim, não, eu só vou acreditar quando eu estiver no palco. Eu ainda tava, tipo... Nem sei se isso vai acontecer, né? Você tava assim como você tá agora, plena? Você é sempre assim, calma?
Eu costumo ser bem. Inclusive, meu empresário, que é o Bruno, ele fica assim, Rayane, fica feliz. Não tá feliz, animada? Eu tô. Mas eu acho legal, acho que é uma inteligência emocional. Com certeza. Né? Um equilíbrio, uma administração dessas erupções que a gente vive no dia a dia, principalmente no meio artístico, que a vida é tão instável. Então, você ter essa calma, essa plenitude, essa organização interna, acho que é maravilhoso pra você. E é como eu falei pra vocês, é uma proteção mesmo. Eu tento também comigo mesmo, assim, me protegendo, sabe? Das emoções. E aí você entrou? Como foi depois da pandemia? Antes da pandemia, eles tinham tirado o público lá do The Voice. Eu achava que ia ser sem público, mas tinha um público. Então, quando eu Isso te ajuda ou te atrapalha? Eu acho que ajuda. Tem uma energia, né? Fica com mais cara de show também, você já estava acostumada, né? Do que tocar num estúdio ali, num lugar vazio. Você e a câmera, né? Eu me sinto bem quando tem essa vibe show, como você falou. E aí eu não tava nervosa, mas quando eu fiquei e vi as cadeiras viradas, aí eu fiquei nervosa. Eu achei que ia ser o contrário, né? Viraram, aí eu vou ficar grandona, Só que, tipo, a gente... Não sei se vocês cantam também, mas quando você fica nervosa... Adoraria, eu já contei aqui que eu já tentei cantar. Então, tá tudo bem, admiro o talento. Somos apreciadoras. Mas como vocês são artistas também, então quando a gente fica nervosa, meio que atrapalha um pouco a performance. Com certeza. Claro. Ainda mais pra cantar, né? Trava tudo. Pra falar, no nosso caso, a voz já fica trêmula. Sim. Eu apresento os shows muitas vezes, né? Esse é um momento que às vezes eu falo, gente, meu Deus, se alguém vaiar, se alguém jogar um tomate em mim. Jogar o tomate é ótimo. Muito bom. Então, eu fiquei lá no backstage, aí quando eu vi as cadeiras viradas, aí eu pensei assim, caraca, velho. Ferrou. Aí eu pensei, não posso ficar nervosa, porque senão minha voz vai tremer, então eu tentei respirar. Isso tudo em microsegundos você conseguiu pensar. E aí deu pra manter o foco? Deu. Aí o produtor que tava com o microfonezinho perguntou se eu tava pronta, aí eu falei, tô pronta e tal, com a guitarra. Aí comecei a tocar, e quando eu comecei a tocar, que eu fui cantando, aí eu fui ficando de boa, assim. Que bom, Aí você voltou pro seu mundo, você foi pro seu universo, onde você se sente confortável e você sabe que você domina, né? Que máximo, cara, arrasou. E você prefere cantar ou tocar? Todo mundo me pergunta isso, cara. Eu acho que... Eu não sei dizer se eu gosto mais de cantar ou de tocar, porque eu acho que as duas coisas caminham, assim, muito juntas, né? É como se a guitarra, ela fosse a minha segunda voz, assim. Então é meio que uma coisa só, sabe? Tudo. Que máximo. E os músicos ficam mais inteligentes, né? Porque usam várias áreas diferentes do cérebro pra executar várias funções diferentes ao mesmo tempo. Você tem essa tatu Atenta e você lançou um álbum que se chama Atenta em 2021, né? Fala um pouquinho desse momento. Porque é uma palavra tão forte, né? Atenta. O que significa isso pra você? Bom, Atenta é uma das minhas composições do meu primeiro álbum, que se chama Atenta. E foi um álbum que eu produzi em casa, lá em Fortaleza, sozinha, assim. Eu mesma produzi, toquei tudo. E aí, só o que eu não toquei foi os sopros, né? Que foi justamente os dois amigos que fizeram os temas, assim, orquestrado, assim, muito lindo. Mas foi o meu primeiro álbum, assim, que a gente... No início da minha carreira eu não tinha estrutura de nada, assim, de apoio, né? Não tinha uma gravadora, não tinha um estúdio. Então eu fazia tudo de casa. Uau. Então eu toquei tudo, toquei as teclas, toquei as cordas, né? De guitarra, violão, os arranjos meio que eletrônicos, bateria programada. E aí os meninos iam lá pra casa e eles gravaram assim, tipo, na sala da minha casa. Esses mesmos meninos que vieram com você pra São Paulo depois? E vocês continuam amigos? Muito, amigos da vida? Muito. Mas eles estão em Fortaleza? Estão em Fortaleza. Vi dois grandes profissionais. Fala o nome deles aqui pra gente voltar. Jorge Dudman e Barney Oliver. Maravilhoso. Meus irmãos. Fiz um show aqui em São Paulo no Blue Note e eles estavam aqui por coincidência. E aí a gente tocou algumas músicas do meu primeiro álbum, ficou mágico, assim, porque a gente já tem uma intimidade musical tão grande que as músicas, sabe, fluíram assim muito bem, sabe? Eu falo até que quando você tá no palco é uma transa musical, né? Porque tá uma química, né? Tá todo mundo muito conectado. Quem falou assim. isso já pra gente também aqui? Acho que foi o Di Ferreiro. É? A gente já ouviu isso aí também. Pelo jeito, é comum esse pensamento entre os músicos. Então, tipo, tá todo mundo ali meio que na mesma onda, sabe? Todo mundo num só feeling, sabe? É muito mágico, assim. Então, eles são dois... Aí, mas o Atenta, a palavra Atenta, o que significa pra você? Por que Atenta?
Eu acho que, honestamente, acho que tem muito a ver com a letra de Atenta dessa música do meu álbum. Mas, assim, acabou que ganhou vários outros significados, né? Meio que as coisas vão se ressignificando. A música se ressignificou. Eu tatuei aqui muito pela minha personalidade também. Eu acho que isso representa muito a minha personalidade. E tantas outras coisas, né? No sentido assim, eu tô ligada. Eu gostei. Essa palavra é muito forte, muito boa. E você tem um violão também. Tem que é o seu primeiro instrumento. Essas tatuagens foram, tipo, as minhas primeiras tatuagens. Eu fiz, assim, louca. Tem muito significado, sabe? Só o violãozinho. Claro que representa a música. Aqui, Balão de Hélio foi um dos meus singles, então eu tô aqui dentro de um balão. Que fofa essa. Quando eu vim pra São Paulo, eu morei com uma amiga que é a Minerva, artista plástica. Ela é pintora e tatuadora, sabe? Muito engraçado, que ela é de Fortaleza também. E ela que rabiscou assim no meu braço e ela tatuou. E aí, um tempo depois, eu morei com ela aqui em São Paulo. Isso antes de vocês morarem juntas. Que legal, que legal. E a gente já falava sobre isso. A gente ficava tipo, amiga, vamos morar junto em São Paulo? Ela, nossa, a gente precisa morar junto também. E a gente passou um tempo morando aqui em São Paulo. Depois... E ela continua em São Paulo? Continua. Ela tá nesse momento ela tá em Fortaleza, mas ela mora em São Paulo. E tatuando? Tatuando. E ela é incrível. Pintando. Pintora. Legal. Eu tenho uns quadros dela assim no meu novo apartamento agora. Ela é incrível. Você consegue ir pra Fortaleza toda hora ou tá difícil agora? Bom, a agenda de shows está aumentando. É provável que fique um pouco mais difícil no decorrer dos tempos, mas espero que, assim, por conta dos shows, de repente fica até mais fácil, não sei. A vida do artista é meio imprevisível. Porque você começa a viajar, você pega um voo que vai pra pé, depois vai lá dar uma passadinha. Mas você tem essa relação forte ainda com a sua família. Quando você vai, você fica na casa dos seus pais. Sim, tipo, porque... Eu acho que eu preciso ir pra Fortaleza também pra recarregar as energias, né? Sim. Porque aqui em São Paulo tem essa pilha, né? De você estar o tempo inteiro trabalhando. Eu faço isso também, eu vou pro Rio toda hora, é minha casa, assim, vou relaxar. Passa mais devagar. Exato. Aqui é uma loucura, né? Porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. Isso, exato. Quando você vê, passaram 10 dias, você fala, meu Deus. Tipo, o que aconteceu? Você se sente atropelada, né? Sabe o que eu queria falar? Rápido. Eu queria falar do Guitar Trios, da revista, que isso foi musa maravilhosa marco na sua vida, eu imagino, né? Conta pra gente legal. Como é que rolou, qual foi a sua sensação quando você se viu nessa capa de uma revista renomada de guitarra? Pô, essa menina que tinha esse receio de tocar na frente dos meninos, de repente tá lá, né? E é muito legal que você tava pelo seu talento. E muitas vezes a mulher tá na capa de uma revista pela sua beleza. E no caso, você transcendeu isso, né? Cara, isso é muito importante, né? É muito importante. Depois do The Voice, a gente até mencionou essas pessoas mais que estão em alta, falaram comigo. Tipo, o empresário da Madonna me mandou mensagem. Aí depois que eu fui pro The Voice, meu vídeo das audições viralizou no Instagram, no YouTube, no TikTok, assim, bateu 7 milhões. 7 milhões, eu vi isso. E aí, o que aconteceu? Fui pra a gringa, né? Aí muita gente do exterior, fora do Brasil, começou a me seguir, muita gente importante, recebi um monte de proposta. E aí, todas essas pessoas mais conhecidas que vocês já entrevistaram, todos falaram comigo, né? Eu conheci o Di, o Flauzino do Jota Quest. Jota Quest. Aí conheci o irmão do Flauzino, que inclusive eu chamei até ele para participar recentemente de um show meu, que é o Sideral, que também toca blues. Sim. Aí fiquei muito amiga agora da Roberta Campos, a gente lançou um single até juntas. A Baby do Brasil mandou mensagem para mim. Que legal. Nossa, tanta gente. Aí, olha como é importante, olha como é a relevância de ser. Porque, claro, tem muitos artistas bacanas, mas realmente aparecer uma mulher com o seu perfil, não tem tanto. Deveria ter mais, mas não tem. Então, quando isso acontece, causa uma comoção. É como eu falei num podcast de um cara que é guitarra lá do Rio, que existem muitos potenciais mulheres que são grandes artistas, instrumentistas, mas que elas não têm coragem de se mostrar. Entendeu? E não tem coragem de se desenvolver porque elas não se acham boas o suficiente. Isso que eu ia dizer, eu acho que você é um exemplo, cara. E acho que depois da Rai vai vir assim uma enxurrada, meio que o efeito Gisele. Isso, concordo. Sabe? Depois todas as brasileiras foram, bombaram. Acho que você tá abrindo essas portas. Tanto para elas se mostrarem, quanto para quem é do meio descobri-las. Sabe? Exato. Mas conta da revista. Bom, aí eu recebi. É porque as coisas acontecem meio assim. Eu já tinha sido capa de uma revista de guitarra, que é a Guitar Load, né? Aqui de São Paulo. E aí veio essa gringa que eu já tinha sido matéria dessa revista, mas dentro, não tinha sido capa. E aí eles me convidaram para ser a capa.
E aí a gente super topou e fizemos a entrevista. E o mais legal é que na capa também eles entrevistaram grandes... Isso pra mim foi o mais legal. Porque eu tenho grandes ídolos, né? Então tinha lá o Paul Gilbert e um cara que eu sou muito fã, que é o Kingfish, que é guitarrista incrível de blues. Então eles também estavam nessa edição. Só que eu tava na capa e eles estavam na notícia, né? Era a principal. Caramba, então, que emoção. E o sentimento de tipo, putz, aconteceu, cheguei lá. Né? Eu acho que, tipo, acho que ainda não. Você quer mais, acho né? que foi um marco, né? Exato. Subiu um morro, mas tem ainda uma montanha aí. Não, só fora isso, tipo, eu tava falando pro Bruno, porque o Bruno, que é meu empresário, ele é importador de algumas marcas aqui, de amplificador, essas caixas de som de guitarras. Então, eu recebi, eu nunca tinha tido grana pra comprar uma guitarra cara. Tipo, eu nunca consegui comprar uma Fender, uma Gibson. Porque sempre foram muito caras pra mim. Sim. Então, tipo, hoje a gente recebeu proposta de todas essas marcas. Você pode escolher. Máximo. Pra ser endosse. Aí você pode receber várias ou você vai ter que escolher uma pra ser, tipo, a sua patrocinadora? É isso. Aí, por mim, eu já tinha... A gente recebeu... Assim que eu saí do Device, eu fui endosse de uma marca brasileira que se chama Hairton. E aí, saí da Hairton... e aí a gente começou a papear com essas outras marcas. Então, tipo, eu tendo esse cuidado de manter a aparência da artista sem ser uma vendedora de instrumentos na internet. Então, tipo, por mais que a gente tenha recebido todas essas propostas, a gente ainda tá avaliando todas, entendeu? Tá. Mas a gente tá conversando com a marca que a gente tá mais na frente, assim, é uma que se chama Chapman, da Inglaterra. E aí, essa marca, a gente tá fechando contrato já com ela, para essa marca ser a minha marca oficial de guitarra. E como funciona? E a marca te manda as guitarras, você só pode usar a guitarra deles e você faz campanha para eles? Como funciona essa parte comercial? Bom, assim, a gente ainda não... Acho que todas as marcas têm uma política diferente dependendo do guitarrista, né? Por exemplo, o Matheus Assato, que é um guitarrista muito famoso, ele agora tem a assinatura dele da Fender. Então, eu acho que ele só precisa usar a guitarra, sabe? Entendi. Então, no meu caso, eu acho que eu só vou precisar usar, mostrar para as pessoas que eu tô tocando ela, que é o que tem que ser para mim, na minha cabeça, sabe? E aí... E aquela guitarra que você sonhava comprar, agora vai ser sua, tipo, de graça. De graça não, porque você entrega seu talento, né? E você entrega seu talento e eles te entregam o produto. Exato. Então, tipo, eu sou endorsement de uma marca que é da Lana, e a Lana é da Inglaterra, né? A Lana é da Inglaterra e esse é um amplificador. Eu já tô com a Lana e já tem 1 ano. Aí a gente vai assinar com a Chapman, da Inglaterra, e tem outra guita também que a gente vai ser parceiro. Pode falar dela, né? É que se chama Cream. Essa é do México, assim, incrível. É de boutique feita à mão. É um absurdo. Que legal. Que lindo. É incrível. Então, artesanal. Exato. Então, um valor muito, muito massa, assim, sabe? E você gosta de escolher cor? Você tem essa coisa do visual da guitarra? Isso que eu ia te perguntar. E como é que você cuida do seu visual? Esse lance a gente estava falando sobre artistas terem um diferencial, né? A gente tá na era da tecnologia, então a gente tem que ter um diferencial visual, estético. Então, tipo, eu tô me inspirando muito no Prince. Ai, eu amo. Ai, eu sou apaixonada. Aí uma vez eu vi o Falei dele aqui Prince, ontem. gente. Eu tava numa festa que o Prince apareceu. Que máximo. Caraca, Aonde? legal. Em Paris. Ai, que chique. Que massa. Ai, Bem o Prince, pequeno, ele eu amo. Ele é bem pequeno, assim, tipo… E ele usava um salto alto pra cá. Ai, que artista, Incrível. cara. Completo. Ele, pra mim, é um dos… Também. dos meus preferidos. Então, tipo, o Prince, o David Bowie, sabe? A própria Rita Lee ali da década de 80, essa galera mais ousada mesmo. Maravilhosa, eu também sou muito fã. Então, tipo, esse meu álbum, o meu álbum novo agora, ele inclusive vai sair com essa estética visual. A gente fez uma estrela aqui no rosto, ó. Que linda, legal. adoro. Maneiro. É, Me e aí lembrou você- um pouco uma vibe meio Kiss. Também, exato. Também. O Maneiro. David Bowie, que ele tinha um raio, assim. Exatamente. né? A cor do David Bowie, né? E tipo, o Prince também, ele gostava de roxo, Sim. Purple Purple Rain e Rain. tal. Maneiro, então, gostei. revisitar esse lance dos anos 70, 80. A Cream tem muito isso da Guita, né? É sparkle, glow, é muito brilho, sabe? Eu gosto. Então, meio que botar isso no álbum e tal, desenvolver essa identidade de imagem. Porque, cara, tipo, não adianta de repente a gente ser muito incrível. A gente sabe que hoje em dia o talento não é suficiente. Não adianta Sim, você ser. tem que ter um diferencial, né? Você tem que ser. As pessoas, sabe?
têm que te desejar. As pessoas têm que desejar. Existe isso, claro. Você, elas querem ser você, elas querem tocar como você, elas querem se vestir como você. Eu acho até que você vai ter uma linha de guitarras, porque, poxa, a guitarra é um instrumento que a gente sempre vê nos meninos. Então, você tá falando aí de brilho e tal. Já imaginei uma linha de guitarras sua, assim, uma pegada mais feminina. Uma pegada um pouco mais feminina. Mas e a roupa também, você que cuida da sua roupa, você tem um stylist? Alguém que cuida disso pra você? Bom, lá em Fortaleza eu tinha, que inclusive é esse cara do The Voice, mas agora aqui em São Paulo eu meio que tô fazendo a minha onda. E você gosta? Sabe? Você gosta de moda? Eu gosto muito. É muito importante, né? Sim. Sabe o que eu queria falar? Da Marina, do seu projeto da Marina. Que a primeira vez que eu te vi nesse evento da JBL, né, que eu tava falando, a primeira lembrança, assim, foi da Marina te ouvindo. Você tem uma pegada Marina nos 80, nos 90, né? Fala, é uma paixão, assim, Nossa, é uma inspiração. É muito importante até falar sobre isso da Marina, sabe? A Marina, ela meio que foi uma mulher que abriu os caminhos. A gente tava falando de exemplo, né? Então a Marina, ela abriu os caminhos. Ela surgiu na década de 80. Então, tudo que ela faz agora, que pra gente é comum, que é a mistura do pop rock com a MPB, pra ela, na época, era ousado já. Então, ela era um símbolo de uma mulher sensual, né? Uma mulher ousada, nunca teve medo de falar o que ela pensava e nem de compor e escrever o que ela compunha, saca? Voz rouca, né? E ocupou um lugar muito importante, mesmo que não então não tinha. Letras picantes. Exato. Foi bem ousado pra época, né? Exato. Então, tipo, querendo ou não, ela abriu esses caminhos para todas essas outras artistas que estão nessa geração, sabe? Todas as mulheres ousadas. Verdade. Então, ela é uma consequência dessa geração. Então, tipo, as pessoas já me comparam a Marina, mas não porque eu sou idêntica a ela. Eu tenho a pele morena, ela é uma mulher mais branca. Então, tipo, às vezes pelo cabelo curto, pelas fotos que ela tinha com a Guita. Acho que tem uma coisa da atitude, sabia? Foi mais da atitude do que do visual, pelo menos pra mim. Exato. Eu falei pro meu namorado, ela tem uma vibe Marina Lima. Eu acho isso incrível, porque, sabe, é o lance da atitude mesmo. Então, as pessoas já me comparavam. Então, eu meio que decidi, por causa disso, fazer essa homenagem a ela e não cantar como ela cantava. Então, eu peguei as músicas e eu fiz todas são releituras. Fugaz é uma releitura do show que eu canto Marina, é uma releitura da música Fugaz original. Não são covers, né? Não são covers, são recriações, é isso? Sim, isso é o mais legal. Então eu trouxe pro New Soul, sabe? Modernizei um pouco a parada mais pra cá. E pra um blues, sabe? Eu trouxe ela pro meu som. Putz, demais, cara. Eu fiz a homenagem, assim, a partir da minha perspectiva mesmo, da música. Então, tipo, eu não quero ser a Marina, sabe? Eu não quero imitar. Eu quero homenagear. É diferente. Totalmente diferente. E você já conheceu ela? Cara, é muito provável que eu conheça agora ela no dia... Eu não sei se vai sair, porque vai ser uma surpresa. Vamos fazer uma surpresa pra ela. Porque eu já conheço o Candé, que é o empresário. O Candé, eu conheço também adoro o Candé. Pronto, e conheço o Gustavo, que é o guitarrista dela. E acho que eu conheço algumas outras pessoas que tocam com ela, né? Muita gente falou dela pra mim. Não, o show dela ela tá com muito certeza bom. Já sabe de você. Esse encontro vai acontecer, fato. Exato. Mas, vai tipo, ser super legal. Ela é incrível, é incrível. E, tipo, ela é... Eu acho que é válido, apesar do meu grande foco ser as minhas músicas autorais, né? Ela é um projeto que está aqui para homenageá-la, para reforçar esse lance do que ela significa e para somar com o meu som também. Total, acho que foi muito acertado. Foi muito acertado, muito bom gosto. Tô torcendo por esse encontro de ver juntas no palco ainda. Que maravilhoso. Seria especial. O seu trabalho é de muito bom gosto, cara. É muito legal ouvir também ver de onde vem essas suas inspirações. E dá pra ver que é totalmente autoral, tem seu toque em tudo. Não é uma coisa autêntica, sabe? Genuína, assim. Esse é muito Vamos falar do Ray? Eu tava vendo ali a sua garrafinha. É o próximo EP. Isso, bom, eu lancei... Ray ou High? Bom, depende. Né? Eu tô com um Ray of Light. Porque High veio do seu nome. É de Rayane, né? É duplo. Exatamente. Algumas pessoas me chamam de Ray, já que já aconteceu, e outras, assim, Ray. É bom que você tem um nome internacional, então lá fora é fácil de falar. Já funciona aqui, lá já tá predestinada. A galera gringa às vezes vai falar Rayane, porque é difícil, né? Pra gringa falar Ray. Eles vão chamar de Ray, com certeza.
Pois é, acho legal isso. E também faz alusão a um cara que eu adoro, que é o Stevie Ray Vaughan, que é o meu Guitar incrível. Hero. É o seu Guitar Hero? É. Maneiro. Ele é um bluesman muito importante aí, tal. Ele também toca muitas músicas do próprio outro que é meu Guitar Hero, que é o Jimi Hendrix, né? Então, é isso. E o Steve Vai, você é fã? Sou, nossa. Eu conheci ele uma vez, cara. É legal ver essa coisa, né, de artista que admira outros artistas. Eu já vi algumas coisas, assim, surreais também. Já assisti, por exemplo, Guns N' Roses no Rock in Rio, muito de pertinho ali, assim, da frente, aquele show da vida. Junto com o Måneskin, eles tinham acabado de fazer o show no palco principal. E a banda inteira desceu pra assistir Guns N' Roses. Eles estavam, tipo assim, no momento da vida, né? É legal ver um ídolo como fã, né? Legal. Ali, assim, com olhinhos ídolos assim de perto? Tem algum que você queira muito assistir? Nossa, é porque é foda que esses meus grandes ídolos já morreram, assim. Mas se a gente estiver no mesmo ambiente, eu te apresento pro Steve. Nossa, eu quero muito assistir o show do Steve, cara. Vamos torcer pra ele vir. Nossa, seria incrível. Demais, né? Mas eu queria muito assistir o Kingfish, que é esse cara incrível. Esse eu não conheço. Nossa, acho que é porque ele é mais recente até. Kingfish, assim. Kingfish, anota aí, ele é incrível. Pesquisar. Nossa, porque canta pra eu caramba. gosto muito de tudo que é som que você ouve, eu escuto também. Eu amo eu blues. tenho certeza que você vai gostar. Ele fez uma versão de A Pure Spell on You, assim, que Ai, entrou eu no amo, filme. amo. Super sensual, assim, a voz dele, sabe? Eu acho até que se eu fosse você, se eu fosse guitarrista, se eu tivesse, eu ia entrar com a Pure Spell on You no The Voice, de repente. Nossa, era uma mais boa. óbvio, né? Não Era sei. uma boa. O Elvis foi mais ousado, assim, né? Mas era uma boa, né? Mas assim, tudo fica diferente se você entrasse tocando guitarra, entendeu? Seria uma, hein? A Pure Spell on You seria uma. Sabe qual é, amiga? Essa música É? muito. Não, muito canta um trecho pra mim. I put a spell on you, cause you're mine. Essa foi a pessoa amadora cantando. Agora canta você, por favor. I put a spell on you. É isso. Cause you're mine. A Joss Stone também canta. Tem a voz dela também. Ela lançou uma, inclusive, com o feat do Jeff Beck fazendo. Amo o Jeff Beck. E esse também a gente não vai ver, né? Pois é. Ai, cara, dá uma dó de a gente não ter. Tem sempre aquela pergunta, né? Se você pudesse ser uma mosquinha, voltar no tempo, com quem você gostaria de bater um papo? Seria com o Stevie Ray Vaughan, seria com ele, cara. Ele é o seu número 1, né? Ou com o Hendrix mesmo. Seriam eles. Maneiro, boas escolhas. O meu seria o Kurt Cobain. Queria muito conversar com ele. Eu queria conhecer o Freddie Mercury ou o Prince. Nossa, o Prince, também. cara, é verdade. O Prince não posso falar que eu conheci, mas vi passando. faz Que tempo. tudo. Vi passando, eu só vi o Lenny Eu tava Kravitz no mesmo uma ambiente vez. que ele. Pronto, já foi feliz. Uma vez eu vi passando o Lenny Kravitz, assim, numa festa em Nova York. Já vi também. Ver passando já é um evento, né? E sim, me chamou. O Prince parecia que ele tinha uma luz, sei lá. Ele tinha uma luz que acompanhava ele, sabe? Galaxy. Com certeza. Tinha uma coisa diferente. Eu acho que ele tinha essa coisa da conexão que você falou. Totalmente. Ele era incrível, né? Tinha uma rincha, assim, dele com o Michael, né, cara? Nossa, eu vi um vídeo, ele não quis cantar We Are The World com a galera, e aí chamaram ele pelo menos pra participar de um show, e aí todo mundo cantando, e ele com pirulito assim na boca. Se recusando. Pra demonstrar que não queria cantar mesmo. Aí o cara botou um microfone assim pra ele tirou o pirulito e botou assim na boca. Por que será? Você sabe o motivo da rixa? Cara, boatos de que porque ele não queria dividir o mesmo espaço com o Michael Jackson, assim, sabe? Uma coisa meio de... Uma coisa de ego mesmo, não é? Exato, uma coisa de ego, assim. Que louco. Mas aí, conta do EP, o Ray. O que tem nele? Bom, são trabalhos autorais? São todos autorais. A gente lançou já o lado A, que a gente dividiu lado A e lado B, pensando no vinil, que vai rolar um vinil. Ai, que lindo! Quero presentear Adoro. vocês. Ai, inclusive. super. Já chama a gente pra um show? Nossa, por favor, cara. Ai, quero muito. Bom, então, Rai é o lado A. A gente lançou 4 faixas do A, que é essa onda, né? Eu passei muito pelo blues, pelo soul e pelo groove. São esses 3 estilos musicais. E o legal é que a gente quis capturar essa energia do ao vivo. Eu quero muito que vocês vão no show, meu. Eu vou ficar muito feliz, Eu cara. amo. Pra mim, assim, meu programa da vida é assistir show. Eu gosto de assistir música, eu gosto de show. Coisa que me tira a noite de casa hoje em dia nós, né? Assistir um show. Isso é muito importante. Música. Porque quando a gente tá na era da tecnologia, como eu já falei, então é difícil tirar as pessoas de casa. Tá todo mundo no conforto de casa vendo a Netflix. Então, tipo, eu vou até deixar um apelo aqui pra vocês. Vão
pra shows, galera. Ocupem os teatros, assim. Eu tô tentando ver mais peças de teatro também. Sim. Assistir show, saiam de casa, sabe? A gente tem que Cinema ocupar também, pro cinema, né? A gente tem que ocupar esses lugares, assim. Verdade. Muito importante. E valorizar esses artistas, né? E socializar também, né? Bom. Total. Conhecer as pessoas, se abrir, senão a gente fica só no nosso mundinho, né? Tirar um pouco o telefone, conversar, Você né? é viciada? Acho que eu sou um pouco. Todos nós somos um Quem pouco, não? né? Como Aí não? a Você gente tenta controlar? Tento. Assim, mais do que nunca, eu tô tentando ficar um pouco menos. Porque a gente tem que ficar apostando nos stories, colocando no feed, né, cara? Faz parte do trabalho, né? Não tem muito como fugir. E se você não faz, parece que você não tá produzindo, né? Às vezes você tá fazendo um monte de Nossa, coisa ali, produzindo sim. pra caramba, mas tem que mostrar. Exatamente, porque parece que não é válido. Né? E os trabalhos vêm dali muitas vezes também, né? Exato, Então tem cara. que estar presente. Exato. Bom, aí Rai a gente gravou na Odd Sounds, que é a minha gravadora. E aí eu coloquei, porque assim, eu fiquei, como eu falei pra vocês, eu sou um artista que eu fico muito amiga dos músicos que tocam comigo, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer sentido pra mim. Então, antes de chamar os caras, eu dou uma pesquisada e depois a gente faz uns shows. Então, foi isso. Eu construí uma amizade com os músicos que tocam comigo. Então, construí essa amizade, depois eu chamei eles pro estúdio. E aí, no estúdio, a gente gravou ao vivo, assim, a banda numa sala e tem um vidro e eu na outra sala, assim, me comunicando com eles. A cozinha, né, que a gente chama, tava lá na sala e eu aqui com a Guita. Então, a gente gravou ao vivaço, assim, as 4 faixas. Maneiro. E aí essas faixas passeiam pelo soul, blues, do R&B ali, mas tem muito esse lance do blues. Eu falo que a minha guitarra ela é mais blues e minha voz ela é mais soul, sabe? E Uma mistura boa. Pô? Né? E aí a gente gravou o lado B desse jeito também, ao vivo. E aí a gente vai lançar agora em junho. Então E são quantas músicas? São 4 músicas também, 4 no A e 4 4 no no B. B. Legal. Você tá feliz, você tá contente com o resultado? Muito. Inclusive, agora dia 22, a gente vai lançar o single que antecede o álbum, o EP, né? O EP2, o EPB, que se chama Me Mate de Prazer, que é um single que é bluseiro, assim. Putz, que super demais. sensual. Adorei que o nome, título. né? Me Mate de Prazer. maravilhoso. Do blues, pô. Lindo. Ai, blues é tudo, né? Muito. Eu tive a sorte de ter uma mãe que me criou ouvindo blues. Olha só. Então ouvi Moldou muito seu gosto, blues né? e rock. Muito legal. Nossa, que legal, cara. Acho que é por isso que eu tô aqui hoje. Ela não acordava a gente, ela botava o som. Altão, assim. Aí a gente acordava assim, que isso, barulhão? Mas a gente já ficava batendo o pezinho, assim. Foi o despertador por anos lá em casa. Aí minha mãe chega na minha casa hoje e fala, que isso, que som alto? Que eu tô sempre com som alto, né? Aí eu falo, mãe, você me criou assim. Agora aguenta. Muito legal. Isso é muito legal, quanto que molda a nossa personalidade, né? É tipo... quais são as verdades que são nossas de verdade, né? Tipo, tudo que a gente sabe veio de algum lugar, né? Até esse lance da religiosidade, o que a gente quer saber do mundo. Então, tipo, sempre anteceder os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. Então, tipo, a gente é muito influenciado, né? A gente é muito resultado do que a gente escutou quando era criança. Total, principalmente quando era criança mesmo, porque toca na gente de um jeito diferente. E eu acho que a gente tava falando disso ontem até, que tudo que a gente faz, mesmo às vezes que a gente fale, putz, acho que eu não vou usar isso na minha vida, porque a gente vai fazendo umas escolhas que depois a gente vê que não tinha nada a ver e tal, mas acaba que em algum momento aquilo se encaixa. Sim, traz conteúdo, Traz né? conteúdo, traz uma experiência, Cultura, uma bagagem. E sim, você vai... Que você acaba usando. Até pra você saber o que você não quer. É, o que você não verdade. gosta, o que não funciona pra você. É né? Eu tive um irmão, eu não tinha... Os meus pais não eram... Gostam de música, mas não eram do rock. Mas eu tinha um irmão que me criou também desse jeito, um irmão mais velho. Eu perdi meu único irmão, mas ele deixou um super legado. E ele comprava os novos... Todo álbum que ele comprasse, qualquer álbum, ele me colocava no quarto dele, trancava a porta e me fazia ouvir inteiro com ele. Sério? Sim. Que especial. Então foi assim, vem daí, com toda certeza. E eu lembro que ele, né, que tinha umas bandas ali infantis na época, que todo mundo ouvia. O Sandy Júnior e tal, ele falava, não, mas você precisa conhecer isso também. Nossa. Legal, né? Mudou minha vida, né? Tô aqui Obrigada, também por irmã ele. irmão da Mar. Tá aqui comigo sempre. E sempre que a gente vai nos shows, a gente lembra Eu dele, lembro né? dele. A gente tá porque- honrando isso. Isso, que ele porque a gente deixou. se sente juntos. Amiga, a gente precisa Precisa infelizmente, terminar. encerrar. Fala pra gente, só uma última coisinha, assim, quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? Essa pergunta é boa. Bom, eu acho que a gente tem que saber mais sobre o que a gente quer. Eu tenho que
concretizar mais isso na minha cabeça. Mas o meu grande sonho é continuar cantando e tocando, assim. É ter saúde para fazer isso. Eu quero, claro, que crescer o máximo possível na minha carreira e, tipo, quero continuar com a responsabilidade de inspirar outras mulheres das mais novas gerações, né? Inspirar essas crianças, as meninas a tocarem, inspirarem. Na real, não só as crianças, todas as mulheres de todas as idades. Todas as idades. E os homens sempre também, porque não, né? Exato, e os homens E também. nunca é tarde pra aprender, né? E os homens também pra, inclusive, entenderem o espaço das mulheres, que é o que você tá Exato. trazendo. É uma responsabilidade que eu faço Sim, questão sem peso, mas é uma responsabilidade sua, sim, né? Eu acho Você acabou pegando isso pra você. Com certeza, acho que esse é um dos meus sonhos. Continuar inspirando essas pessoas, continuar nessa eterna ascensão, porque é uma missão, assim, para sempre e que reverbera por depois da minha geração por tanto tempo. Eu acho que esse é o meu sonho, conseguir impactar essa indústria musical ainda tão masculina de uma forma que reverbere até depois dessa minha vinda aqui pra cá. Assim. Nossa, e a gente torce pra que isso aconteça mesmo. Ó, esse aqui é o carimbo do destino, seu sonho será realizado. E a gente vai estar sempre aqui pra aplaudir. Materializado. Perfeitas. Porque você é muito merecedora, você é maravilhosa, você causa um impacto onde você passa, te conhecer e ver esse conteúdo todo. É mais inspirador ainda que você seja muito abençoada no seu caminho. Obrigada por ter vindo aqui, foi lindo. Obrigada. Sim, a gente torce muito de verdade. Assim, e, inclusive, passa pra gente suas agendas, a gente vai compartilhando nas nossas redes também. Legal. Isso que você falou das pessoas irem aos shows, é muito importante realmente valorizar os artistas, ver ali de perto. Muda tudo quando a gente faz bastante isso. É o nosso programa preferido fazer isso. E é muito importante pro artista se manter também. E acreditar nisso, nesse sonho. Eu quero continuar cantando, eu quero continuar fazendo. O seu sonho, na verdade, é continuar sendo você, né? Nunca perder sua essência. Isso. E é lindo, não perca. Maravilhosa. Obrigada. Muito sucesso. Estão fazendo muita diferença, gente. Maravilhosa. E obrigada a vocês também que estão aí. Comentem, compartilhem com os amigos. Vão aos shows. Vão aos shows. Escrevam aqui o que vocês acharam. Quem mais vocês querem ver por aqui. E a gente vê vocês no próximo. Beijo, gente. Obrigada.